Essa foto aí tá boa pra gente trabalhar, pessoal? Tá. Tá faltando ali a ponte, né? O bulbo, eu também não tô vendo. Assim, que você olha para cá, você vê que, assim, como uma ilustração geral, né, a gente pode fazer algumas explicações, mas assim, a gente que está no dia a dia lá trabalhando com anatomia, né, você vê a questão dos giros, né, você vê que ele tentou representar alguns dos giros, mas você vê que tem uma certa inconsistência, mas é natural de todas as representações, né? Tu fala agora de giro, eu fiz 3 semestres de medicina no passado. E aí você falou de giro, eu lembrei de eu tentando decorar todos esses sulcozinhos que estão aparecendo aí. Nossa, giros, não. Eu prefiro ficar só como essa abordagem mais superficial aqui que eu tenho. Pessoal, nessa foto, já uma coisa que está me chamando a atenção aí é que você tem o cérebro coloridinho que a gente está vendo, né? Tem essa parte dos sulcos e tem uma perninha saindo dele, que aí está marcando que é medula espinhal. E aí isso me remeteu àquela separação entre o sistema nervoso central, o cérebro propriamente dito, e o sistema nervoso periférico. Tem essa diferença mesmo? O que é isso? Sim. O sistema nervoso central ele vai ser composto do encéfalo e da medula espinhal, que fica dentro da coluna vertebral. Inclusive, olhando para essa imagem, uma coisa que eu sempre falo para os alunos nos primeiros dias de aula, é que isso aqui que a gente está vendo não é exatamente o cérebro, né? É o encéfalo. O encéfalo vai ser composto pelo tronco do encéfalo, né? Cerebelo e o cérebro propriamente dito, que são os hemisférios. Então, o encéfalo são essas 3 partes. Junto com a medula espinhal, você tem o sistema nervoso central, que é o que está dentro dos ossos, né? Então, você tem o encéfalo dentro do crânio e a medula espinhal dentro da coluna vertebral. E aí, se projetando dele, você tem feixes de axônios, né? Conjuntos de axônios, que são os nervos, né? Então, nervos são feixes de fibras no sistema nervoso periférico, porque está fora dos ossos, né? Aí você tem os gânglios, que são o agrupamento de corpos celulares. Então, eles vão compor o sistema nervoso periférico. Né? Então você tem essa E a diferença deles, Igor, é só anatômica mesmo ou tem alguma diferença fisiológica? Mas a diferença desculpe? Sistema nervoso central e periférico. Basicamente, vamos imaginar que ao longo da evolução, né, depois que os neurônios apareceram, qual é o próximo, o outro passo importante que a evolução deu? Centros de organização de informação. Né? Lá que aconteceria associação, interpretação, ligar uma coisa com a outra, né? Processar a informação para depois desenvolver um comportamento que poderia inicialmente ser um comportamento simples. Então, sistema nervoso periférico, ele traz informação do ambiente para o sistema nervoso central, tá? Então nós temos redes que a gente chama de redes de inputs, né, ou redes de aferência, ou seja, uma sala dessa está fria. Então, quem está lendo? Meu sistema nervoso periférico. É que capta a informação do ambiente. Capta então, essa informação, temperatura, exatamente. Luz, isso, dor. Associado a esse sistema, fazendo parte desse sistema, inclusive, nós temos receptores que estão ligados a um determinado sentido. Né? Por exemplo, você deu aqui visão, nós temos audição, nós temos equilíbrio, nós temos tato, nós temos pressão, né? Que agora entrando nos sentidos mais, né, somatosensoriais que nós falamos, ou seja, há uma leitura do ambiente. Essas informações elas chegam e são processadas nesse sistema nervoso central. Né? Ou seja, ao longo da evolução teve uma iniciativa agora de haver uma centralização, ou seja, de ter um local ou alguns locais em que a informação seria processada. Informações seriam associadas, né, interpretadas para devolver ao ambiente agora, através também do sistema nervoso periférico, um comportamento. Um exemplo, comportamento motor. Né? Então, eu recebo informação, processo e respondo ao ambiente para resolver o meu problema, que normalmente é o que o ambiente traz, problemas para a gente resolver. Beleza? E eu lembro muito do pessoal falando de nervo óptico. Por que falam tanto desse nervo? Qual a importância dele? É só divisão mesmo? E eu confundi aqui alguma coisa? Provavelmente, né? Nervo óptico, isso. Né? Está ligado à retina, vai ser estimulado a partir da frequência eletromagnética, que vai despolarizar
os receptores da retina, transformar isso em potencial de ação e, através do nervo óptico, levar para tálamo. A partir daí, ele vai distribuir para o cérebro para você processar a informação, né, reagir com a amígdala para você tomar susto, né, o tronco cefálico e o córtex para processar aquela informação e você perceber cor, né, distância, até textura de olhando, você já vê textura, né, esse processamento mais refinado da visão. Né? Ei, Lucas, a tela saiu aqui, tu consegue... Eu só descansei, talvez. Pronto, então vamos lá. A gente já tinha falado da diferença aí de cerebelo e encéfalo, e o conjunto de cerebelo e encéfalo é o que forma o cérebro, certo? Não. Cerebelo e encéfalo? Não, cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. E aí então, esses três vão formar um encéfalo. Os três juntos formam um encéfalo. Cérebro, cerebelo e tronco cefálico. Só que ainda tem uma estruturazinha interna que o que nós estamos vendo é uma vista lateral do hemisfério esquerdo, tá? Se nós cortarmos esse cérebro, nós vamos ver que tem uma estrutura... Vertical ou horizontal? Não, a sagital, né? A gente chama esse sagital aqui, né? Se eu tiver uma vista medial, ou seja, do meio, você vê que tem uma areazinha que a gente chama de diencéfalo, tá? Então, nós temos o quê? O encéfalo seria esse tronco encefálico, o diencéfalo, cerebelo e o telencéfalo, né? O telencéfalo, que é o que a figura ela mostra como cérebro, só que aí depende muito da literatura. A literatura ela pode considerar o cérebro como telencéfalo, ou o cérebro como telencéfalo e aquela estruturazinha interna que a gente não está vendo, que é aquela área chamada de diencéfalo. Tá. E aí nessa figura, a gente óbvio não precisa se aprofundar, não teria nem condição de fazer isso, mas vamos só as principais funções aí do lobo temporal, essa partezinha em rosa, qual que seria? Assim, deixa eu só retomar um assunto, que esse negócio de professor, né? E eu sei que deve ter estudante assistindo a gente aqui agora. O Igor estava comentando essa questão dos inputs, dos outputs, né? E uma coisa que eu passo para os alunos é o seguinte, porque você tem o sistema nervoso periférico vai ser a porta de entrada e de saída da informação, né? E o central vai ser aquela central de processamento, né? Então você tem o input, que é a informação que entra. São as aferências, né? A aferência de afetar. Então você está sendo afetado, né? Está chegando. Aí essa informação é levada lá para o sistema nervoso central, onde vai ter o compute, né? A computação. A informação vai ser processada. E a partir daí você toma a decisão. Agora eu vou fazer, vou mexer, vou dar alguma resposta. Que é a eferência. Aí é a eferência, de efetuar, né? De dar uma resposta. É o output. É o output, né? Aferência, afetar, input. Eferência, efetuar, output, né? Então, acho que esse joguinho de palavra ajuda, né? Um estudante que está nos ouvindo e falou do sagital, né? Uma coisa que eu aprendi também lá na graduação, né? Com o professor Cid, com quem eu publiquei o livro, né? O Neuropsicofisiologia, e ele falava do corte sagital, né? Que esse nome tem a ver com Sagitário, né? Sagitário, aquele animal da mitologia, né? Aquele ser, né, híbrido, né, meio cavalo, meio homem, né, que tem um arco e flecha. E aí, se ele te der uma flechada, né, a flechada entrar aqui pela sua cabeça, aí vai partir em duas metades, né? Aí você tem um corte sagital, o corte que Sagitário te causou, né? E aí o sagital, aí você, a flecha de Sagitário, aí você não esquece mais que esse corte, essa visão, né? Tem muita fórmula essas forminhas de decorar alguns nomes, né? Eu lembro que, conversando com o pessoal da educação física, eles falam que a pegada supinada na musculação é a pegada que você faz assim, é como se estivesse fazendo sempre pergunto, meu amigo, eu sempre pergunto qual é a pronada e qual é a supinada. A supinada é a de súplica. Então, quando você vai fazer uma súplica para alguém, você faz esse movimento bem mnemônico, tá? Nunca mais eu vou esquecer agora. Ou então lembra que é o contrário da pegada que você faz no supino. Supino, você faz uma pegada pronada. Pronto. Justamente. Aí tem na tabela periódica, nossos meninos indo no colégio, uns 13, 14 anos, começou a ver química, era muito palavrão para decorar aquela tabela periódica. Que uma coisa é você pegar uma palavra que não tem nada a ver com o seu contexto, né? Sem significado para você. Outra coisa é você pegar uma palavra que já tem, faz parte da sua história, já tem um lugarzinho cativo ali no cérebro, e você fazer a associação. Né? Então, Sagitário com Sagital, uma palavra que você nunca ouviu falar, supino, qual é a relação com súplica? Aí você já faz essa associação, né? E aí não esquece mais, remete à imagem, que já tem toda uma carga de afeto nessa palavra, súplica, né? Então aquela memória fica mais viva, né? Sim. Qual era a pergunta? Né? Agora, André, deixa eu só fazer um comentário. A gente partiu inicialmente do neurônio, aí depois você colocou um encéfalo humano.
né? E no meio você colocou uma pergunta a respeito do sistema nervoso central e periférico. Sim. É através, se nós traçarmos uma curva assim evolutiva e ver as espécies, né, a evolução do cérebro nas espécies, a gente percebe que esse sistema nervoso periférico ele é super importante para o desenvolvimento do cérebro, do encéfalo, né, como um todo, ao longo de milhares de anos. Né? Só para você ter ideia, né? Quantos neurônios nós ganhamos quando nós conseguimos... Ter o tato. Nem ter o tato, né? Eu criar ferramentas e manipular ferramentas. Né? Isso apareceu aí primeiramente no Homo habilis. Né? A gente teve uma grande evolução em termos de massa encefálica quando, de fato, começamos a desenvolver habilidades mais complexas. Né? E teve algo muito interessante que envolve um processamento cognitivo extremamente complexo, que é o bipedalismo. Né? Ou seja, andar sobre dois pés. Andar sobre dois pés. Então, é interessante até a gente chegar nesse encéfalo e entender que existem muitas transformações, isso no arcabouço neural, mas esse arcabouço neural, né, ele também carrega tecnologias neurais, ou melhor, tecnologias mentais, que são as funções cognitivas que estão coevoluindo com esse arcabouço neural. E houve sempre um desenvolvimento dos dois à medida que o homem começou a ler melhor o ambiente, processar melhor os problemas do ambiente e resolver os problemas do ambiente através de suas habilidades cognitivas. Que eu imagino que tem alguma coisa a ver com a neurogênese? Com certeza, principalmente aquela neurogênese que acontece no comecinho da vida, que qualquer transformação que aconteça por ali, possivelmente deixe marcas que poderão ser passadas para outras gerações. E aí surgem novos, né? E aí surgem novos protótipos ou protótipos de espécies que apresentam mais neurônios, funções cognitivas mais apuradas, que faz com que isso nos dá capacidade. Tá? Quando nós, de fato, criamos tecnologia, né? Isso aqui é uma tecnologia, né? Uma flecha criada com ponto de pedras é uma tecnologia. Né? O fato de a gente criar tecnologia dá um outro salto neural para que, a partir disso, o cérebro se desenvolva, a cognição desenvolva, e aí nós temos outras... Que é a neuroplasticidade. A gente vai conversar sobre esses dois fenômenos. Pessoal, vocês acabaram de assistir um corte irado do nosso Pode Saber. Para vocês verem esse vídeo completo, o link está na descrição aqui desse vídeo. Assistam lá e deem sugestões de próximos temas para a gente falar aqui. Valeu!